Até agora, vimos que GNexus estabelece relações entre transações e entre tabelas, baseando-se nos nomes dos atributos iguais que encontra. Por exemplo, na transação Attraction se encontra o atributo CountryID, com o papel de chave estrangeira, visto que com o mesmo nome está presente na transação Country e ali é chave primária. Por sua parte, o atributo CountryName também é encontrado em ambas as transações com o mesmo nome. Então, GNexus interpreta que se trata do mesmo atributo. Neste caso, não é um atributo primário, ou seja, chave primária ou parte de uma chave primária em uma tabela. Portanto, GNexus determinará que ele deva ser armazenado na tabela Country e não na tabela Attraction. Então, GNexus sempre pressupõe que se usamos o mesmo nome de atributo, estamos representando o mesmo conceito. No entanto, há casos em que talvez precisemos usar nomes diferentes para o mesmo conceito e dizer a GNexus que ambos os nomes significam o mesmo. Vamos ver isso. Suponhamos que na agência de viagens nos pedem para registrar os voos que oferecem aos clientes para chegar a uma atração turística, e devemos registrar para cada voo o aeroporto de onde parte, bem como o aeroporto de chegada. Para representar isso, criaremos em primeiro lugar uma transação de nome Flight. Definimos o atributo FlightID, que é automaticamente baseado no domínio ID, e agora vamos pensar sobre que outras informações devemos registrar. Cada voo, como dissemos, terá um aeroporto de partida e um aeroporto de chegada. Mas para os aeroportos, teremos que ser capazes de registrá-los por si mesmos, então podemos referenciá-los a partir dos voos. Então, vamos parar de trabalhar na transação Flight por um instante e vamos criar outra transação de nome Airport. Definimos então que cada aeroporto tem um identificador, Airport ID, um nome, Airport Name, e cada aeroporto se encontra em um país e em uma cidade. Assim, adicionaremos os atributos Country ID, Country Name, City ID e City Name. Salvamos. E agora, voltemos a ver qual era a nossa necessidade na transação Flight. Precisamos adicionar a cada voo seu aeroporto de partida e seu aeroporto de chegada. Então, voltamos para a transação Flight e vamos adicionar os atributos Airport ID e Airport Name. Mas quando tentamos adicionar novamente Airport ID, GNexus nos diz que há um erro, que estamos adicionando um atributo com nome duplicado. E o mesmo vai acontecer com o atributo Airport Name, que pensávamos adicionar para representar o nome do aeroporto de chegada. Como podemos então incluir dois aeroportos na mesma transação? Obviamente, teremos que usar nomes de atributo diferentes, para armazenar as informações de origem e destino do voo que queremos registrar. Então, eliminaremos os atributos que originalmente havíamos incluído e definiremos atributos com novos nomes. Chamaremos de Flight Departure Airport ID ao identificador do aeroporto de origem do voo e Flight Departure Airport Name ao nome do aeroporto de origem. Bem, definimos novos nomes de atributo, mas para GNexus, esses nomes de atributo não estão relacionados a Airport ID ou Airport Name. Como dissemos antes, se usamos nomes diferentes na transação Flight e na transação Airport para identificar o conceito de aeroporto, GNexus não estabelecerá nenhuma relação entre as duas transações. Para verificar isso que acabamos de dizer, vamos criar um diagrama de transações. E vamos arrastar as transações Airport e Flight e vemos que, de fato, GNexus não encontra nenhuma relação entre elas, uma vez que nenhuma chave estrangeira foi identificada em Flight que permita a relação com Airport. Se tivesse encontrado relação, apareceria uma seta entre as duas transações. Outra maneira de ver isto é prestar atenção à maneira como GNexus nos mostra, na transação Flight, o atributo identificador do aeroporto. Vemos que é sinalizado com este símbolo, que na transação Airport também está em Airport Name.
Este símbolo está indicando que o atributo é o que melhor descreve o aeroporto em um caso, ou ao voo no outro. Quando criamos a estrutura de uma transação, GeneXus escolhe com base nos tipos de dados de seus atributos ao qual parece melhor descrevê-la, mas o usuário pode alterá-lo para outro ou decidir que não há nenhum atributo desse tipo. Este atributo descritor é usado, por exemplo, pelo pattern workWith para permitir a filtragem por ele, ordenar por ele e etc. Recordemos do pattern aplicado à attraction. Para a flight, não nos interessa que o aeroporto de partida seja o atributo que melhor descreva o voo. Assim, o removemos. Vemos então que fica sinalizado com este símbolo, que indica que é um atributo secundário e não é considerado como chave estrangeira. Comparemos isso com a definição do identificador de país na transação attraction. Em attraction, o atributo country ID tem este ícone que nos indica que ele é um atributo chave estrangeira, mas não é o caso do atributo Flight Departure Airport ID na transação flight. Então, como fazemos para que GeneXus possa associar nomes distintos para o mesmo conceito? Precisamos que Flight Departure Airport ID, mesmo se chamando diferente de Airport ID, seja considerado como tal, ou seja, como um identificador de aeroporto. E o mesmo vale para o nome do aeroporto. Como podemos conseguir isso? A resposta é mediante definição de subtipos. Quando um atributo tem nome diferente de outro já definido, mas ambos representam o mesmo conceito, podemos dizer para GeneXus que o novo atributo é subtipo do outro. E a partir desse momento, GeneXus vai considerá-los como se fossem exatamente a mesma coisa. Portanto, GeneXus tratará o atributo Flight Departure Airport ID exatamente como se fosse um Airport ID, ou seja, irá identificá-lo como chave estrangeira na transação flight. E o mesmo teremos com Flight Departure Airport Name. Indicaremos que é subtipo de Airport Name. Vamos ver isso na prática. Para definir subtipos, a primeira coisa que precisamos fazer é criar um grupo de subtipos. Assim, criamos um novo objeto do tipo Subtype Group e colocamos como nome Flight Departure Airport. Agora, na primeira linha, digitamos a tecla com o ponto. E GeneXus nos sugere os atributos que começam com Flight Departure Airport, que já havíamos definido na transação Flight. Escolhemos então Flight Departure Airport ID. Pressionamos Tab e como queremos que Flight Departure Airport ID seja subtipo de Airport ID, escolhemos como supertipo o atributo Airport ID. Podemos dizer que o supertipo é o atributo original e subtipo é o atributo que conceitualmente corresponde a esse atributo original, mas que tem outro nome. Agora, adicionamos Flight Departure Airport Name e definimos que seu supertipo é Airport Name. Gravamos. Esse atributo se torna o identificador desse grupo de subtipos, portanto, o chamamos de primário. E todos os atributos que adicionamos nesse grupo, como Flight Departure Airport Name, dependerão dele, como na transação. Vamos agora para a transação Flight e observamos que o atributo Flight Departure Airport ID tem o símbolo indicado, que será tratado como uma chave estrangeira, e também o símbolo da letra S, que indica que ele é um atributo definido como subtipo. Vamos agora proceder da mesma forma para definir os atributos que permitam registrar o aeroporto onde o voo chega. Vamos definir então os atributos Flight Arrival Airport ID e Flight Arrival Airport Name. E gravamos. Criamos agora um novo objeto, de tipo Subtype Group, e colocamos como nome Flight Arrival Airport. Digitamos o ponto. GeneXus nos sugere os atributos que começam com Flight Arrival Airport e escolhemos Flight Arrival Airport ID. Pressionamos Tab e declaramos que seja subtipo de Airport ID. Agora adicionamos Flight Arrival Airport Name e definimos que seu supertipo é Airport Name.
Gravamos. Vejamos novamente a estrutura da transação flight. E voltamos agora a analisar o diagrama de transações que havíamos criado antes. Vemos que agora GeneXus sim coloca a seta. GeneXus considera os atributos subtipos de identificadores de aeroporto em flight exatamente como se tivéssemos referenciado Airport ID. Vemos então que GeneXus encontrou a relação entre o flight e o airport. Observemos que, embora em GeneXus esteja aparecendo uma única seta no diagrama, sendo rigorosos, deveriam aparecer duas. Vejamos em funcionamento tudo isso. Pressionemos F5. O banco de dados deverá ser reorganizado, pois deverão criar-se as tabelas Flight e Airport. Concordamos então e pressionamos Reorganize. Em primeiro lugar, definiremos aeroportos, então por isso executamos a transação Airport. Incluímos o aeroporto Guarulhos, indicamos o país, Brasil, e a cidade, São Paulo. Agora, vamos registrar o aeroporto Charles de Gaulle. Selecionamos França e a cidade Paris. Confirmamos. Agora, vamos registrar um voo. Executamos a transação Flight. Como aeroporto de partida, vamos escolher Guarulhos. E como aeroporto de chegada, Charles de Gaulle. Vemos que as etiquetas dos atributos não nos indicam que este é o aeroporto de partida e este de chegada. Se formos ao form da transação em GeneXus e nos posicionamos no campo do primeiro aeroporto, vemos que o que diz o rótulo, ou seja, seu caption, está sendo extraído da propriedade contextual title do atributo. Se vamos pesquisar, é aqui onde ele aparece. Lhe adicionamos Departure. Fazemos o mesmo com o nome e adicionamos Arrival ao aeroporto de chegada. Vemos o form. Pressionamos F5 novamente. Vamos agora incluir outro voo. Tentamos digitar no aeroporto 15. Aparece o aviso de que este aeroporto não existe. A consistência dos dados está sendo controlada e a lista de seleção está sendo oferecida. Vemos assim que temos os mesmos controles e ajudas que apareceram quando os atributos eram chaves estrangeiras, com seus nomes originais, como vimos nesse vídeo. Mas agora se trata de atributos subtipos deles. E esta é justamente a ideia, que definindo subtipos, que conseguimos definir que nomes de atributos diferentes correspondem ao mesmo conceito. É por isto que este atributo e este outro serão interpretados como chaves estrangeiras, e que estes serão inferidos a partir dos primeiros. Mas como é que GeneXus sabe que o nome deste aeroporto deve ser inferido neste, e não a partir deste? Não é pela ordem em que os atributos aparecem, nem pelo nome que lhes demos. Sabe disso porque esse atributo foi definido em um grupo com este, e este em outro grupo com este outro. Portanto, é essencial agrupar, no mesmo grupo de subtipos, os atributos que se correspondem. O uso de subtipos permitiu-nos representar uma situação que ocorre na realidade. Neste caso, um voo tem dois aeroportos que cumprem um papel diferente. Um é o aeroporto de partida e o outro é o aeroporto de chegada. E os grupos nos permitem diferenciar ambos os papéis e conectar os atributos de cada papel. Vamos destacar que não incluímos todos os subtipos no mesmo grupo, nem os dois atributos de subtipos primários de um lado, em um grupo, e os dois atributos secundários em outro. Não. Agrupamos os atributos que definem o aeroporto de partida juntos, em um grupo, e os atributos que definem o aeroporto de chegada juntos, em outro grupo. Repito, isto é assim porque GeneXus entende, com este grupo,
que quando se insere valor para este identificador de aeroporto, Flight Departure Airport ID, o nome do aeroporto correspondente a este identificador deve ser carregado neste atributo, Flight Departure Airport Name, e não no outro nome de aeroporto que está na transação. Da mesma forma, GeneXus entende que ao digitar valor para o identificador do aeroporto Flight Arrival Airport ID, o nome do aeroporto correspondente deve ser carregado no atributo Flight Arrival Airport Name. Bem, agora vamos supor que na transação Flight queremos para cada aeroporto ver, além do seu nome, seu país e sua cidade. Isso simplesmente se resolve definindo mais atributos de subtipos em cada grupo, ajudando o desenvolvedor, dando-lhes nomes significativos e não se esquecendo de indicar quem são seus supertipos. E dessa forma, GeneXus vai entender que para o subtipo primário do grupo, deverá inferir todo o resto da informação associada. Vamos fazê-lo. Neste grupo de subtipos, iremos definir os atributos Flight Departure Country ID, como subtipo de Country ID, Flight Departure Country Name, como subtipo de Country Name, Flight Departure City ID, como subtipo de City ID. E Flight Departure City Name, como subtipo de City Name. Gravamos. E agora, vamos adicionar esses novos atributos à estrutura da transação Flight. Gravamos. E fazemos o mesmo para o outro grupo de subtipos. Definimos Flight Arrival Country ID, como subtipo de Country ID, Flight Arrival Country Name, subtipo de Country Name, Flight Arrival City ID, subtipo de City ID, e Flight Arrival City Name, subtipo de City Name. Salvamos e também os adicionamos à estrutura da transação Flight. Gravamos. Como fizemos antes, a cada atributo adicionado, alteramos o título contextual para que o rótulo na tela indique a função. Novamente, pressionamos F5 para executar a aplicação. Abrimos a transação Flight, consultamos nosso primeiro voo e podemos ver de cada aeroporto seu país e sua cidade. Desta forma, vimos como resolver uma dupla referência ao mesmo conceito, mas com diferentes papéis, uma vez que os dois aeroportos deviam ser obtidos a partir da mesma tabela, mas cada um tinha um papel diferente. Por último, é importante saber que essas poderiam também ter sido soluções válidas. Nesta primeira proposta, foi definido um único grupo de subtipos, o grupo correspondente ao aeroporto de partida, e foi deixado os atributos com o nome original, Airport ID, Airport Name, Country ID e etc., para a entrada do destino. E isso é completamente válido. Nesta segunda proposta, um único grupo de subtipos foi definido também, mas nesse caso, para o grupo que corresponde ao aeroporto de chegada. Em resumo, subtipos nos permitem dizer a GeneXus como associar diferentes nomes de atributo a um mesmo conceito, e como vimos, as validações e todo o comportamento dos subtipos serão idênticos como se tivéssemos usado os atributos originais. Há muitos outros casos em que é necessário modificar o nome de um atributo para evitar conflito ou ambiguidade,
Neste vídeo, vimos o caso de referências múltiplas de uma tabela a outra, mas essas referências não precisam ser diretas. A partir desta tabela, temos duas maneiras de chegar a esta outra tabela. Então, foram necessários subtipos para diferenciá-los. Temos também o caso de uma entidade que deve referenciar a si mesma. Por exemplo, uma transação de funcionários, na qual entre as informações do funcionário deve ser registrado o chefe, que também é um funcionário. Ou o caso em que temos uma entidade que registra informações gerais, por exemplo, de pessoas, com o nome, número de telefone, endereço e etc. Então, temos entidades que são uma especialização do outro, por exemplo, clientes e passageiros, que em particular são pessoas. Estes são apenas alguns exemplos de muitos que existem. Apenas os mencionamos, não vamos estudá-los neste curso. Para finalizar, atualizamos as alterações no GeneXus Server. Adicionamos os comentários. E pressionamos Commit.